Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejam conseguindo se organizar, né? Cumprir aí suas metas, né? Mas sem esquecer da saúde mental, né? Que é o mais importante nesse momento, né? Então vamos lá a mais uma videoaula, tá certo? Na aula de hoje nós iremos analisar aí as condições objetivas do pagamento, tá certo? E aí eu peço para que vocês coloquem pertinho de vocês o Código Civil, tá? Um caderninho para que vocês durante a aula, né, para quem gosta, né, de anotar, vão fazendo aí as observações, tá certo? Porque a aula de hoje vai ser toda, né, análise de artigos, tá? Nós vamos estudar as condições de pagamento, os artigos aí que versam, certo, sobre essas condições. Lembrando aí que a gente viu nas aulas anteriores as condições subjetivas do pagamento, né? Essas condições subjetivas, elas dizem respeito aos sujeitos do pagamento. Então, nós estudamos aí o devedor, né, e o terceiro, né, que porventura vem a pagar esse pagamento, que a gente chamou de solvens, não foi isso? Nós estudamos o credor, que é aquele que recebe o pagamento, né, ou um terceiro que também possa estar incumbido a receber esse pagamento, e a gente chamou esse credor de acípiens. Na aula de hoje, nós vamos estudar as condições objetivas do pagamento, ou seja, todas aquelas condições que não sejam aí os sujeitos, né? Que não sejam os sujeitos. Então, a gente vai falar do lugar do pagamento, do objeto, do tempo, tá certo? Vamos juntos? Vamos lá! Bem, gente, então vamos iniciar a nossa conversa, né? Falando aí do objeto do pagamento, tá certo? E aí esse objeto do pagamento, ele está regulamentado no Código Civil a partir do artigo 313, tá? Que por sinal, os seguintes, né? Que por sinal esse artigo 313 já é de conhecimento de vocês. Vamos a ele? Artigo 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, ele não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, mesmo que mais valiosa, tá certo? O que é que esse artigo significa, né? Se, por exemplo, né, eu compro um anel, digamos que a Anne, né, ela venda aí bijuterias, venda ouro, né? E eu compro um anel de prata da Anne, tá certo? No dia da entrega do anel, a Anne, né, chega para mim pedindo desculpa e diz: "Olha, Renata, infelizmente minha mãe vendeu aquele anel que você queria de prata, mas não se preocupe, eu tenho esse aqui de ouro, que é até mais caro, mas eu lhe passo por conta aí, né? Eu lhe repasso por conta aí desse constrangimento." E aí eu digo: "Não, Anne, infelizmente eu gostei foi daquele de prata. Eu não quero esse anel de ouro, tá certo? Porque eu, como credora do anel, não sou obrigada a receber prestação diversa da que me é devida, mesmo que mais valiosa, ok? Mas se eu quiser, eu posso? Sim, porque o artigo ele diz que eu como credora não sou obrigada. Mas se eu quiser, eu posso. E se eu fizer, ou seja, se eu receber prestação diversa da que me é devida, tá certo? Nós vamos estar diante do que a gente vai chamar nas aulas seguintes, né, de dação em pagamento, tá certo? Então, a dação em pagamento, que a gente vai estudar posteriormente, talvez próxima semana, tá certo? Seria quando o credor, tá? Ele consente em receber prestação diversa daquele é devido. Mas lembrando que ele não é obrigado, ok? Dando aí continuidade ao objeto do pagamento, o artigo 314 ele aduz: ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, tá? Prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou, tá certo?
Então, o que ele está dizendo aqui? Exemplo clássico de uma obrigação divisível, a obrigação pecuniária. Então, nesse meu mesmo exemplo, digamos que eu comprei o anel da Anne e o anel custa R$ 2.000. Anel de ouro custa R$ 2.000, tá? A Anne, como credora do dinheiro, não é obrigado a receber essa prestação divisível, ou seja, esses R$ 2.000 de forma parcelada, tá certo? Se assim não se ajustou, tá? Então, ela não é obrigada, gente, tá? O credor, ele não é obrigado, dentro de uma prestação divisível, a receber de forma parcelada. A regra é que o pagamento ocorra à vista, tá certo? Mas, se as partes quiserem, pode se ajustar sim o parcelamento. E, por sinal, no Brasil, né, essa forma de pagamento acontece muito, né? O brasileiro adora parcelar suas dívidas, tá certo? Então, pela autonomia de vontade, as partes poderiam sim estar ajustando o parcelamento do pagamento, mas a regra é que ele seja feito à vista. E o credor não é obrigado a receber de forma parcelada, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Tudo bem? Pois muito bem. Já o artigo 315 vai dizer o seguinte: as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes, tá certo? Então, veja que este dispositivo, né, ele obriga o devedor a efetuar o pagamento em moeda nacional e pelo valor nominal, né, que é aquele imposto pelo Estado. Esse valor nominal, ele diverge aí do valor comercial. O valor comercial, ele traduz a moeda, né, como uma mercadoria, tá certo? E que, portanto, estaria sujeito aí a oscilações de mercado. O valor nominal não, é aquele imposto pelo Estado, né, aquele que é dito ali de forma expressa, né? Ok? Bem, dando continuidade, né? O artigo 316 vai dizer o quê? Que é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Para a gente compreender esse dispositivo, é necessário que a gente entenda o que seriam essas prestações sucessivas, né? Ou relações jurídicas de trato sucessivo. Que, de acordo com Caio Mário, né? É aquela em que o devedor presta periodicamente ao credor parcela do objeto da obrigação sem que a mesma se extingua. Então, por exemplo, a mensalidade que vocês têm com a CRISFAP, né? Dentro desse contrato de ensino, ela acontece, né, todo mês, né? Por um tempo aí determinado de mais ou menos 5 anos, tá certo? Então, você paga um mês, aquela prestação ela não se extingue, ela vai continuar no outro mês, porque ela é sucessiva. Então, é lícita, tá? Que dentro desse contrato seja acordado um aumento progressivo, convencional. Né? Na minha faculdade, eu também estudei em escola particular, né? em universidade particular, estudei na Unifor, tá certo? Esse aumento progressivo das parcelas, eles aconteciam anualmente, semestralmente, desculpem, né? Acontecia aí semestralmente. Eu não sei como é que se dá na CRISFAP, salvo engano é anual, né? Não sei. Enfim, tá? É lícito aí que se convencione esse aumento progressivo, portanto, dentro das prestações sucessivas, ok? Pois muito bem, visto aí as principais considerações acerca do objeto do pagamento, vamos passar agora, neste momento, para a prova do pagamento, regulamentada aí a partir do artigo 319 seguintes do Código Civil. Vamos analisar aí os dispositivos mais importantes, tá certo? Vamos junto. Vamos lá. O artigo 319, né? O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento, então ele tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dado, tá certo? Essa quitação regular, gente, que via de regra é um recibo, né? O devedor paga e aí o credor lhe dá um recibo de que aquele pagamento for efetuado, tá? Pode englobar também essa quitação regular, engloba também a quitação por meio eletrônico, né? Ou por comunicação à distância, tá certo? Ela é importante
porque ela configura uma prova, né, de que o pagamento ele fora realizado, tá certo? E como o ônus da prova compete aí ao devedor, tá? A lei confere a este, né, a possibilidade de reter o pagamento enquanto não lhe seja dada essa quitação. Então, se o credor se nega a dar a quitação, o devedor ele pode reter o pagamento até que essa quitação, até que esse recibo seja lhe entregue, até que alguma comunicação, alguma prova aí, né, de que ele pagou seja lhe dada, tá certo? Então, gente, o artigo 320 ele diz, né, que a quitação, né, que a gente viu que via de regra é através de um recibo, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, então ele utiliza aqui o termo poderá, né, ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Então, veja que ele utiliza aqui, no caput do artigo 320, a expressão poderá. Então, a lei ele não obriga que esse pagamento, né, que essa quitação, seja realizado através de um instrumento particular, né, podendo, em algumas circunstâncias, vir também a ser realizado por instrumento público, né? O que acontece, por exemplo, com a quitação da dívida hipotecária, tá certo? Que deve, nesse tipo de dívida, ser exigido a certidão extraída do registro imobiliário, tá certo? E percebam também que esse artigo 320, ele vai trazer os requisitos, né? Que devem conter aí dentro dessa quitação, tá certo? Então, deve conter o valor, né? O nome do devedor, o tempo, o lugar do pagamento, a assinatura, tá certo? Então, os requisitos aí que devem estar presentes dentro dessa quitação. Mas aí o parágrafo único, ele nos alerta o seguinte, que ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida, né? Então, gente, a quitação ela será considerada válida e eficaz, né? Mesmo que esteja faltando, por exemplo, a assinatura aí do credor, certo? Se dentro dos termos, né, dos demais termos do recibo, ou então das próprias circunstâncias, né, como ele coloca aqui, resultar aí que realmente, né, o devedor quitou aquela dívida, tá certo? Lembremos aí também que existem aí dentro dessas transações comerciais, né, o hábito de que naquelas transações, naqueles pagamentos de menor valor, não se exige assim na prática, né, o recibo, né? Você vai comprar ali um feijão, um arroz na mercearia, você não exige um recibo, tá certo? Então, nesse caso, pelo princípio da razoabilidade, o juiz poderá até mesmo analisar assim, um caso concreto, tá? E mesmo que não seja provado através de um recibo, tá? Constatar que aquele pagamento ele fora realizado, tá bom? Bem, gente, dando continuidade aí à prova do pagamento, né? Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, então na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração ao credor que inutilize o título desaparecido, tá certo? Lembremos aí que o ônus, né, de provar que a dívida fora paga é do devedor. Então, naquelas dívidas em que a quitação consiste na devolução do título, por exemplo, na compra por meio de nota promissória, né? É muito comum em cidades do interior como a nossa. Né? Você vai ali numa loja, a vendedora faz uma nota, você assina, tá? Aí todo mês você vai dar um haverzinho, né? Vai pagar. Aí digamos que você chega e a vendedora diz, perdi a nota promissória.
né? Então, aí, ó, o título, né, foi perdido. Você, como devedora, poderá exigir, né, que ela faça uma declaração, tá certo? Inutilizando o título desaparecido. Por quê? Porque se algum dia esse título aparecer, tá certo? Ela pode dizer lá que você não pagou, né? Ó, tá aqui, tem essa nota promissória aqui. Aí você, não, mas essa nota tinha sido perdida, você lembra? Aí não vai ter como você provar, vai ser a palavra dela contra a sua, entendeu? Então você pode aí pedir que ela faça uma declaração inutilizando, ou seja, caso aquela nota promissória venha a ser encontrada, extraviada, venha a ser encontrada, ela não vale mais nada, tá certo? Inclusive, se ela se nega a fazer essa declaração, você, como devedora, pode reter esse pagamento, tá? Até que essa declaração seja feita, ok? E é de bom tom, inclusive, que vocês registrem, né? Que seja registrado aí essa declaração em cartório, tá bom? Para ficar mais forte aí a prova de inutilidade do título, tá? Então, meu povo, eu decidi estudar aqui esses três dispositivos de forma conjunta, né? O artigo 322, 323 e 324, porque os três vão falar aí, tá? De situações, tá? Onde ocorre a presunção de que o pagamento ele fora realizado. Só que nessas três hipóteses, essas presunções, elas são relativas. O que significa isso? Admitem prova em contrário, tá certo? Então, vamos analisar pontualmente uma por uma, tá bom? O artigo 322, ele vai dizer, quando o pagamento for em cotas periódicas, tá? Em cotas periódicas, a quitação da última estabelece até prova em contrário a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, pagamento por cotas periódicas. Por exemplo, a mensalidade do colégio da Maria e do Pedro. Todo mês eu recebo, inclusive, um boleto do colégio, tá certo? E todo mês, periodicamente, eu tenho que quitar essas mensalidades. Até o dia 10, né? Tenho que quitar essas mensalidades, tá? Então, nesse boleto, digamos que eu quite aí no mês de maio, tá? De acordo com esse dispositivo, se eu quitei o mês de maio, se presume que as anteriores, né, foram solvidas, ou seja, que eu paguei janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Mas essa presunção, gente, ela é relativa, ou seja, ela admite prova em contrário. Então, a escola, ela pode chegar para mim, olha, Renato, você não pagou o mês de abril, tá? Apesar do mês de maio estar pago, você não pagou o de abril, tá? Mas ela vai ter que provar. Por isso que a maioria dos boletos vem dizendo assim, o pagamento dessa parcela não pressupõe que as anteriores foram solvidas, né? Como uma maneira aí de esses credores, né? Eles se precaverem da incidência desse dispositivo 322, tá certo? Tá? Então, é uma presunção aí relativa. Ok. Artigo 323, né? Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, este presume-se pagos. Então, digamos que aquela dívida, ela já esteja correndo aí juros, né? Se você chega para o seu credor e paga a dívida e ele lhe dá um recibo, tá tudo ok, né? Se presume, né? Ele lhe deu um valor, você pagou, tá tudo ok, se presume que os juros aí já estão embutidos, né? Que os juros foram pagos. Até porque, gente, os juros, ele deve ser quitado antes do que a dívida principal, tá certo? Então, se presume. Só que é uma presunção o quê? Relativa, tá? O credor, nesse caso, é o credor, ele vai ter que provar que esses juros não foram pagos, tá bom? E aí, o artigo 324. A entrega do título ao devedor, firma a presunção de pagamento. Então, voltemos aí àquele tipo de dívida, né? Em que se tem a devolução do título, por exemplo, que a gente citou no slide anterior, aquelas dívidas pagas por nota promissória. Então, se eu chego lá para dar o meu AV e a vendedora me devolve a nota promissória, aí se presume que eu quitei, né, a dívida, tá? Mas digamos que depois ela observe, meu Deus, não foi pago
esse valor ainda está faltando. Eu devolvi o título para a Renata, mas esse valor não foi pago. Então, ela tem que me provar que não foi pago e ela vai ter aí, de acordo com o parágrafo único, né, 60 dias para isso. Então, ficará sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Então, ele vai ter 60 dias aí para me provar de que mesmo ele tendo me devolvido o título, ainda falta alguma parte aí do pagamento. Ok, meu povo? Então, note que todos esses dispositivos tratam aí de presunção de que a dívida for o pago. Mas lembrando que a presunção aí é relativa. Admite prova em contrário e essa prova aí deve ser realizada pelo credor, nessas hipóteses, tá bom? E por fim, no que se refere aí à prova do pagamento, né, nós temos aí o artigo 326, que vai dizer, se o pagamento, se houver de fazer por medida, peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Então, gente, aí é a aplicação do costume secundo leges, né? É a própria lei autorizando que seja utilizado o costume do local. Então, digamos que a obrigação se trate aí de prestação onde deva ser aferida, né, a medida, né, se utilizada em unidade de medida. Por exemplo, a medição de um terreno, em que vai poder ser utilizada a unidade de medida por metro, hectare, braças, né? Ou então por peso, a venda de bois, que pode ser por arroba, quilo, tá? Se as partes não tiverem, né, no silêncio das partes, ou seja, elas não tiverem acordado qual vai ser a unidade de medida utilizada, se subentende que elas aceitaram as do lugar da execução, ou seja, aquela que de costume é utilizada na região, tá? Então, a aplicação aí do costume secundo leges, ok? Então, gente, passado aí os artigos, né, comentados aí os artigos que versam sobre a prova do pagamento, vamos passar agora ao lugar do pagamento. E aí, o artigo 327 aduz, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação, das circunstâncias. Então, veja aqui, tá, que a regra é que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor, tá certo? É o que a gente chama aí de dívidas quesíveis ou queráveis, tá? Então, regra, domicílio do devedor. Excepcionalmente, né, salvo aqui, então dentro dessas hipóteses aqui, o pagamento poderá vir a ser pago no domicílio do credor. É o que a doutrina chama de dívidas portável ou portable, né? Nestes casos, o devedor incumbe a ele e buscar o pagamento, né? E buscar do credor a efetuação do pagamento, tá certo? Atente-se aqui ao parágrafo único, que ele cai bastante, tá certo? Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Por que cai muito? Porque a regra, né, de acordo com o CAPT, é que o pagamento seja realizado no domicílio do devedor. Então, os concursos, eles gostam de confundir a gente, colocando que quando no contrato for designado 2 ou mais lugares, competiria ao devedor escolher entre eles. E não é. Compete a quem? Ao credor. Tá certo, gente? Então, se, por exemplo, no contrato foi estipulado, tá certo? Que o credor, né, ele vai buscar o pagamento, né? Ou na casa do devedor ou no domicílio profissional do devedor, tá certo? Então, compete a ele, todo mês, buscar aquele aluguel ou no domicílio do credor, do devedor, ou no seu domicílio profissional. Ele, credor, que vai escolher, não é o devedor, tá certo? O artigo 328, ele vai versar aí de prestações que envolvam bem imóvel. Tá? A interpretação desse dispositivo, ela é bem literal. O que ela vai dizer, né? Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestação relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Então, pronto, se envolver prestação que envolva, por exemplo, a venda de um apartamento, de uma casa, tá? Então, o pagamento deve ser realizado no lugar onde situado o bem, né?
na cidade onde aquele bem está situado, ok? Bem, dando continuidade, o artigo 329 ele vai dizer: ocorrendo um motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor. Então, gente, isso aqui é a aplicação do princípio da razoabilidade, né? Então, havendo aí um motivo grave, por exemplo, o devedor tinha ficado de levar uma moto para a cidade de Barras. Tá em época de chuva, ocorreu uma inundação, não tem como o devedor ir até lá. Então, pelo princípio da razoabilidade, avisando aí ao credor da moto, ele poderá efetuar o pagamento em outro lugar, porque houve motivo plausível, grave, para que isso acontecesse, tá certo? Então, o devedor, ele poderá fazer em outro lugar, tá certo? Desde que haja aí um motivo grave, como, por exemplo, uma inundação, né? Tá? Bem, gente, o artigo 330, ele vai dizer o seguinte: o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Veja que nessa situação não há uma derrogação do costume em relação à lei, e sim aqui o costume ele está derrogando um contrato. Então, digamos que dentro de um contrato tenha ficado acordado que todo mês, tá? O devedor deveria ir pagar os seus aluguéis no domicílio profissional do credor, tá certo? Então, lá no contrato tem dizendo isso. Só que, todo mês, o devedor, ele está indo pagar esse aluguel no domicílio residencial desse credor, tá? E aí, o credor não diz nada, vem aceitando, tá certo? Então, veja aí que o artigo 330, ele permite que esse costume derrogue aquilo que fora colocado no contrato, tá certo? É a aplicação aí do venire contra factum próprio. O que quer dizer isso? Venire contra factum próprio. Quer dizer, vedação ao comportamento contrário, tá certo? O credor, ele aceitou, ele anuiu, tá? Que todo mês o devedor pagasse em outro domicílio que não aquele colocado no contrato. Então, esse pagamento, tá certo? Faz presumir aí que houve aí uma renúncia, né? Daquela cláusula contratual, ok? Então, a partir de agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tempo do pagamento, tá certo? Que a partir do artigo 331, ele vai dizer o seguinte: salvo disposição em contrário, não tendo sido ajustado época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então, gente, via de regra, né? Em princípio, todo pagamento, ele ocorre aí no dia do seu vencimento, tá certo? Mas se as partes não tiverem ajustado uma época para esse pagamento, tá? O credor, ele pode exigi-lo de imediato, tá certo? Porque a regra aí é que o pagamento seja feito, né, à vista aí de imediato. Isso se dá, essa regra, ela se observa dentro das obrigações puras, ou seja, aquelas obrigações nas quais não esteja pendente nenhuma condição, tá certo? Por quê? Porque no artigo 332 ele vai dizer o seguinte: as obrigações condicionais cumpre-se na data de implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Lembram das obrigações condicionais? Aquelas que ficam pendentes a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, tá? Eu só lhe dou um carro se você passar no vestibular. Eu só lhe dou esse apartamento se você realmente se formar no seu curso de Direito na CRISFAP, tá certo? Então, tá pendente aí a uma condição futura e incerta. Você pode passar no vestibular, como não pode. Você pode se formar, como não pode, tá certo? E aí, lembremos aí que nas obrigações condicionais, não pode ocorrer a antecipação do pagamento, né? Sob pena aí de locupletamento ilícito, porque essa condição pode vir ou não a ser implementada, tá? Então, as obrigações condicionais, elas só podem ser cumpridas na data em que for implementada a condição, ok? Então, gente, a regra,
é que o pagamento seja feito, né, realizado no seu vencimento. Mas existem algumas situações em que pode acontecer a antecipação desse pagamento. Essas situações são trazidas aí pelo artigo 336, tá? Dentro de um rol taxativo, números cláusulos, ou seja, somente dentro das situações que a gente vai analisar a partir de agora. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado, tá? No contrato ou marcado neste código. Então, isso aqui é exceção, somente nessas hipóteses estabelecidas aqui, número cláusulos, né, taxativo. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Então, gente, vocês vão observar que todas essas três hipóteses trazidas aí pelo artigo 333 são hipóteses, né, que o credor corre o risco de não vir a receber esse pagamento. Por isso que ele pode aí cobrar o devedor de forma antecipada. A primeira hipótese é no caso de falência do devedor. Então, se tem aí ciência que o devedor faliu, abriu aí a empresa, né, um processo falimentar, tá? Então, o devedor, ele pode adiantar aí o seu débito, né, pode chegar e já exigir, né, o pagamento da dívida, tá certo? No caso de haver mais de um credor naquele devedor e o devedor perceber que não há, né, o credor não tem patrimônio suficiente para quitar a sua dívida, ele também pode antecipar e vir a cobrar essa dívida, tá certo? O inciso 2 vai trazer a hipótese, né, dos bens hipotecados ou empenhados, né? Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Gente, hipoteca é garantia real de bem imóvel e penhor é garantia real de bem móvel, tá? Se eu, por exemplo, né, faço um empréstimo com a professora Anne, né, e aí eu peço emprestado para ela 30 mil reais. Ela diz, Renata, eu empresto, mas eu quero como garantia o teu terreno, tá certo? Então, eu hipotequei meu terreno dentro desse contrato de mútuo. Esse meu terreno, gente, eu posso hipotecar para outro credor também, tá? Então, a hipoteca, essa garantia, ela não precisa ser dada somente em relação a um credor, tá certo? Pode ser dada essa garantia para outros credores, né? O nosso ordenamento não proíbe que a hipoteca seja feita para mais de uma pessoa, tá certo? Então, digamos que a Anne fique sabendo que um outro credor meu, tá, já está executando esse meu terreno, tá certo? Então, ela pode, e a minha dívida com ela ainda não venceu. Nessa situação, ela pode aí adiantar a cobrança aí dessa dívida, tá certo? Antecipar aí o pagamento dessa dívida, desse empréstimo que eu tenho com ela, tá bom? O inciso 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las, tá certo? Então, digamos que ao invés de ter pedido para a Anne 20 mil, eu tenha pedido aí 100 mil reais. Aí ela me pediu como garantia um terreno. E esse meu terreno, ao invés de valorizar, está desvalorizando, tá? Então, essa minha hipoteca, ela vai se tornando aí insuficiente para garantir a dívida que eu tenho para com a professora Anne. E aí ela me chama para reforçar essa dívida. Aliás, reforçar essa garantia, tá certo? E eu me nego a reforçar, ou seja, dar outro terreno como garantia, me nego a fazer isso. Então, ela pode também, nesse caso, antecipar, né, a cobrança aí dessa dívida de empréstimo, tá certo? Lembrando aí que garantia fidejussória diz respeito aí, tá certo, ao fiador, tá certo? E reais é a hipoteca e o penhor, tudo bem? Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, ou seja, mais de um devedor responsável pela dívida toda, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes, tá bom? Aí, nesse caso, somente um devedor
entrou numa dessas hipóteses, né? Somente um devedor solidário entrou em uma dessas hipóteses estabelecidas no inciso 3, 1, 2 e 3, tá? O credor, ele vai poder antecipar o pagamento somente em relação àquele devedor insolvente, tá? Em relação aos demais devedores solidários solventes, tá? A dívida não se venceu ainda, né? Não se reputará vencida ainda. Tudo bem? Pode falar que eu não ligo. Então, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí no fórum Tira Dúvidas, tá certo? Assistam aí o segundo vídeo que eu vou explicar aí como é que a gente vai trabalhar nessa nossa segunda parte da aula, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa, nós estamos aqui, tá bom? Beijos e até a próxima. Assistam aí o segundo vídeo, tá? Sei de nada. Valeu, gente. Vem tirar meu riso frouxo.